Graças a Deus, amém? Os irmãos, por favor, abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 28. Amém? Romanos 8, 28. Amém? Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Algumas traduções diz no lugar de decreto, chamado, propósito, não é? Tem algumas traduções que diz isso, né, irmão Sérgio? Acho que diz isso, né? Propósito. E nessa noite eu quero ministrar uma palavra que o Senhor já vem confirmando conosco nessa noite no culto. Estou sensível assim a Deus nesse propósito, porque Ele quer trazer esclarecimento, não só nós que estamos aqui, mas também aos nossos irmãos que estão pela internet. O Espírito de Deus nessa tarde, Ele falou comigo acerca de algo. Eu comecei a procurar algo em cima disso. Quem é que dirige a sua vida? Ou que propósito comanda a sua vida? Qual é o propósito que comanda a sua vida, que dirige a sua vida? Qual é o propósito? Nessa noite o Senhor quer nos levar a esse entendimento, porque estar num ambiente como esse, ou estar na presença de um Deus como nós estamos, foi porque o Senhor nos resgatou. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos entender o propósito dEle. E nessa noite o Senhor vai mostrar para nós quem é que está dirigindo a nossa vida, quem é que está no comando da nossa vida. Nessa mensagem o Senhor quer fazer com que os nossos olhos se abram, os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que Deus quer falar conosco. Porque muitos dos nossos sofrimentos são vividos por não entender um propósito de Deus para nós, um propósito de Deus para a nossa vida. E nessa noite eu creio em nome de Jesus que o Espírito de Deus Ele vai nos levar a esse entendimento, a esta compreensão. E quando nós passamos a entender e a compreender o propósito de Deus, muitas coisas da nossa vida são evitadas. São evitados. Amém? Pode sentar, irmão, por favor. Este texto da palavra de Deus se faz necessário nós aplicarmos não somente esse verso, mas todo o capítulo 8, do qual nós fazemos parte, inserido nós estamos em Deus. O apóstolo Paulo no capítulo 8, ele já começa dizendo no primeiro verso, e nesse primeiro verso, quem nos separará? Ou seja, o texto está: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? No verso primeiro ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo também neste capítulo ele vai dizer assim: se eu estou em Cristo e nenhuma acusação, ou nenhum mal pesa sobre mim, nenhuma condenação pesa sobre mim, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E quando chega próximo dos versos 28, nós temos a intercessão do Espírito Santo, aquele que intercede por nós. Chega no verso 28, nós podemos ter agravado os nossos ouvidos, que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por causa do seu propósito. Então, se todo o capítulo 8 revela para nós um propósito de Deus na nossa escolha, porque agora nós somos filhos, e se você atentou para as canções nessa noite, eu gosto sempre de
de estar no culto e observar o que ocorre no culto. Porque um culto é feito de manifestação de Deus na vida das pessoas. O culto é feito de pessoas que se entregam ao Senhor e que cumprem este propósito de servir ao Senhor e servir pessoas. E nesse servir pessoas, neste momento do culto, nós adoramos a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida. E o nosso culto é completo quando Ele visita seu povo. Quando Deus visita seu povo. E quando Deus visita seu povo, pastor, é quando nós passamos a glorificá-lo da maneira que Ele merece ser glorificado por aquilo que Ele já realizou nas nossas vidas e nos comissionou a executar. E sozinho nós não estamos. Nós temos Ele como nosso ajudador. Nós temos Ele como aquele que nos auxilia. E neste auxílio nós vamos de glória em glória revelando a grandeza de Deus às pessoas. Então, no culto aonde nós prestamos a Deus por aquilo que Ele fez a nós, cada um de nós somos instrumentos dEle. Cada um de nós, dentro de uma parcela, para a edificação de uns aos outros, porque este é o propósito. O culto é feito de edificação uns aos outros. Eu edifico você, você me edifica. E todos nós saímos edificados no Senhor. Num culto, ninguém vem de mãos vazias ao Senhor. Num culto, ninguém vem de vida vazia. Um culto é uma vida plena que nós vivemos em Deus. E nessa completude de adoração ao Senhor, nós nos reunimos para aqui exaltar ao Senhor e a cada dia ter em nossa mente que Deus nos chamou para um propósito. Nós éramos pecadores. Vocês notaram a sequência das canções desde o início, dos hinos da harpa? Quando nós louvamos ao Senhor que Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso companheiro. No decorrer do culto nós ouvimos: eu estava andando no pecado, eu era pobre, cego e nu, mas o Senhor estendeu as suas mãos para mim. Uma criança pedindo para o Senhor: entra na minha casa, Senhor. Pode pintar as paredes, pode mudar todas as coisas do lugar, pode tirar o que não te agrada. Quando nós ouvimos a canção do nosso irmão Williams nessa noite, dizendo a respeito do que o Senhor fez por nós, e quão pecadores nós éramos, mas Ele nos amou. Aleluia. Quão maravilhoso é esse nome. Então, chegar nesse momento da palavra é entender que a completude de tudo vem através da edificação que a palavra traz em nós, para que nós possamos verdadeiramente dizer que o Senhor fez coisas em nossas vidas, e aqui nós estamos para glorificar ao Senhor. Agora, daqui para frente, o que é que nós precisamos entender? O que nós precisamos compreender é um propósito que Ele tem estabelecido para nós. É um propósito que Ele tem estabelecido para as nossas vidas. E nós não vivemos apenas por viver. Nós não estamos apenas por viver. Nesses dias o Senhor tem movido a minha alma a uma busca nesse sentido, de entender qual é o propósito de Deus. Porque quando nós não entendemos o propósito de Deus, nós sofremos pelo lado de dentro. Pelo lado de fora pode estar tudo bem, mas pelo lado de dentro não está bem. Porque falta algo na nossa vida. Nós somos... Quando se falta a presença de Deus em nós, quando se falta a presença daquele propósito em nós, nos falta tudo na nossa vida. Nós podemos ter tudo, mas ao mesmo tempo nós não temos nada. Nós podemos ter pessoas à nossa volta, mas ao mesmo tempo estamos sozinhos. Nós podemos ter saúde, mas parece que por dentro está enfermo. Quando nós não entendemos o propósito de Deus, e nós podemos ver que existem pessoas que tomam decisões erradas na vida, porque falta entender qual é o propósito de Deus para a vida, qual é o sentido da vida realmente. É aí que nós vemos pessoas que trocam de casamento, pessoas que trocam de trabalho, pessoas que trocam de igreja, pessoas que trocam até mesmo de carro, até mesmo de família, pessoas que trocam coisas na vida, porque tentam buscar um propósito nas coisas, mas o propósito de Deus é estabelecido em nós. E quando nós não compreendemos, muitas coisas vêm sobre nós, porque nos falta a compreensão do propósito. Quando nós falamos de propósito, não é tão simples dizer eu estou no propósito. Nós podemos estar num chamado específico, tentando compreender um propósito. Eu posso estar num ministério, tentando compreender um propósito. Eu posso exercer uma função ministerial, tentando compreender qual é o propósito.
Nada do que nós vamos fazer substitui o propósito de Deus para a nossa vida. Porque quem entende o propósito na vida faz aquilo que Deus estabeleceu a ele fazer. E nessa noite o Senhor nos leva de uma forma mais simples em entender o que é que está dirigindo a nossa vida. Existem pessoas que são dirigidas por tantas coisas. Eu quero aqui enumerar algumas coisas que as pessoas vivem sendo dirigidos por não entender o propósito de Deus para a sua vida. Eu sei que todos que estão aqui, ou quase a maioria de todos que estão aqui, já desceram as águas, já compreenderam o propósito da salvação, crer e ser batizado, e viver no temor do Senhor, participando da ceia do Senhor, que é uma reflexão da sua vinda, a manutenção da vida com o Senhor. Eu creio que todos aqui têm esta compreensão, se não todos, quase todos. Agora, qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que é que Deus estabeleceu para a sua vida? Quem é que está dirigindo a sua vida nesse momento? Então existem algumas coisas que nós precisamos entender. Existem muitas pessoas que são dirigidas pelas culpas. Eu posso dizer que esta culpa é muito mais do que ter cometido um erro. É muito mais do que ter cometido um pecado. É muito mais do que viver sob a pressão da acusação de alguém. Quando uma pessoa está vivendo, ou eu não posso nem dizer vivendo, porque quem não vive no propósito de Deus sobrevive. Quando nós não vivemos no propósito de Deus, nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos tentando fazer coisas. Nós sobrevivemos tentando buscar coisas para satisfazer aquilo que nós entendemos que é o propósito de Deus. E muitas pessoas estão num ambiente como esse, vivendo debaixo de pressão da culpa. Estão vivendo debaixo dessa pressão. Presta atenção. Viver sobre a pressão da culpa é ter na sua genética o pecado original de Adão. Porque a primeira coisa que nós vemos no ser humano quando ele peca, e a sintonia da separação do homem criador, é a culpa, é o sentimento de culpa. Deus criou o homem para um propósito, mas este propósito estabelecido para o homem, houve uma transgressão. E esta transgressão é uma carga genética que passa a todas as pessoas. Você pode observar, um momento, o ambiente pode estar bom, até quando alguém que tem um propósito de Deus estabelecido na sua vida chega no ambiente. Porque quando ele chega no ambiente, ele é um parâmetro de medida. Ele é um parâmetro de medida. A conversa era imoral, a conversa era iníqua, a conversa era chula. Mas até o parâmetro de medida chegar, quando ele chega, as pessoas começam a dizer assim: olha, nós não podemos mais falar sobre isso porque isso é errado. Sabe o que aconteceu? Naquele momento chegou uma pessoa que entendeu o propósito de Deus na sua vida e vive este propósito. Porque quando ele chega no ambiente, ele é um padrão de medida. A conversa é mudada, o sentido, o curso da natureza é mudado. Esta pessoa não precisa ter cargo e funções na igreja. Essa pessoa só precisa ter um coração voltado para o Senhor. Que o sentimento de culpa é estabelecido na vida daqueles que não estão em Deus. Este é o sentimento de culpa que é carregado por todos aqueles que transgridem a vontade do Senhor. E por transgredir a vontade do Senhor, esta pessoa é levada a uma vida subjugada. Porque tudo pode estar bem, mas ao mesmo tempo tudo está faltando. E quantas pessoas que também vivem com este sentimento de culpa. Porque esse sentimento de culpa não é apenas uma genética subjetiva na vida de alguém que está errando em pecado. É algo que está estabelecido nas nossas vidas, que faz com que nós venhamos ser modelos ou comparativos a alguém. Comparativos a alguém. Como é triste nós vermos pessoas que estão vivendo não debaixo de um propósito estabelecido por Deus que flui naturalmente, mas estão vivendo debaixo de uma culpa do pecado sobre a sua vida, até mesmo dentro de um ambiente como esse. Quando nós estamos envolvidos no Senhor com propósito, há um sentimento de culpa em volta daqueles que nos rodeiam. Por quê? Porque este propósito não tocou ainda a vida desta pessoa. Pastor, não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Existem muitas pessoas que sacrificam ao Senhor, que estão sacrificando ao Senhor, mas estão vivendo sob culpa, sob a culpa. Não estão vivendo sobre o propósito de Deus. Dentro dele tem um sentimento de culpa. Se eu morrer hoje, para onde eu vou?
Se eu partir para a eternidade hoje, o que vai ser de mim? É um sentimento que pesa sobre os ombros daqueles que não estão vivendo no propósito de Deus. Isto não é viver no propósito de Deus. Viver no propósito de Deus é saber que a sua alma está livre hoje. É saber que você pode adorar ao Senhor. É saber que você pode servir ao Senhor sem culpa. Aleluia! Aleluia! Quando eu olho para isso, não tem como eu não olhar para Gênesis capítulo 4, que é a história de Caim e Abel. A história de Caim e Abel mostra para nós e exemplifica os dois tipos de pessoas: aqueles que vivem sacrificando, como nós já ouvimos nesta noite, e vivendo as bênçãos da recompensa, da oferta e do sacrifício. Existem pessoas que estão fluindo em Deus porque não há acusação no seu coração. O seu coração não pesa, o seu espírito está liberto. Aleluia! Está livre, a sua alma está livre, disponível ao Senhor e nada lhe pesa. Então nada é feito como algo pesado, é feito que flui naturalmente. Servir ao Senhor flui naturalmente. Sacrificar e servir ao Senhor flui naturalmente. Então na figura de Abel nós podemos ver alguém que está vivendo debaixo de um propósito de Deus, quanto do outro lado nós podemos ver uma pessoa que está vivendo conforme o padrão que o mundo coloca a nós, o medo, a carga do medo de servir ao Senhor. Nós temos Caim. Caim é o tipo de pessoa que coloca Deus em segundo lugar. Agora, olha o que Deus vai dizer a respeito de Caim. Note que a primeira geração de pessoas que vem depois do Éden, de Adão e Eva, Caim e Abel, são duas figuras. É lógico que Adão e Eva tiveram mais filhos depois que saíram do Éden, mas esta aqui é a figura que tipifica o homem que está no propósito e o homem que não está no propósito de Deus. É o homem que está no centro da vontade do Senhor e aquele que não está no centro da vontade do Senhor, que vive sob a opressão do medo. Então Deus vem para Caim no verso 12 e diz assim: depois que Caim mata seu irmão e pelo sentimento da culpa, olha que interessante, quem não serve ao Senhor, quem não busca o Senhor, quem não está entendendo o propósito do Senhor e não está sendo regido pelo propósito de Deus na vida, põe Deus em segundo plano. E quem põe Deus em segundo plano, o pecado está propenso a dominá-lo. E consequência do pecado dominando, olha só o que Deus vai dizer depois que Caim peca, porque o texto diz assim: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante, ou vagabundo serás na terra. Observa que quem perde o entendimento do propósito de Deus na vida, anda com medo, e quem vive com medo erra mais facilmente. Quem serve a Deus com medo erra mais facilmente. Irmãos, nós não podemos servir ao Senhor com medo de ir para o inferno, porque a pior coisa na nossa vida é servir a Deus com medo de ter a recompensa do inferno. Irmão, esta vida é boa para se viver, por quê? Porque nós não somos livres do inferno, nós recebemos o céu. Colocar Deus em primeiro lugar é quando nós descobrimos, irmãos, que Deus não apenas nos livrou do inferno, Ele nos deu acesso para o céu. E quando nós entendemos que Ele nos deu acesso para o céu, irmão, estas coisas aqui, elas começam a ficar em segundo plano. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou tirando do plano, eu só estou dizendo que não é mais o centro do plano. Agora é um propósito estabelecido para a minha vida, e estas coisas fazem parte de quem eu sou nessa vida. Olha o que Deus disse, olha só: Caim, quando você for lavrar a terra, não mais dará a terra a sua força. Ou seja, quando Caim fosse produzir alguma coisa, ele ficaria confuso. Por quê? Porque a terra iria sujeitar o homem e agora não se sujeitaria mais. Então ele começaria a lavrar a terra aqui, não, o problema é do solo. Daí ele vai para uma outra terra, não, o problema é do solo, porque o texto está dizendo que ele seria errante na terra. Quando eu não entendo
o propósito de Deus para a minha vida. Eu posso lançar a semente aqui, eu posso lançar a semente lá, eu posso lançar a semente em todos os lados, mas ela não vai germinar. Serei errante sobre a terra. Ou seja, quando nós não entendemos o propósito de Deus sobre a terra, qualquer vento de palavra pode nos mudar de ambiente, de lugar, e teremos para sempre o peso da culpa dos nossos pecados. Olha o que o texto que está dizendo: fugitivo e errante. Amados, errante, olha só, errante é quando nós estamos subjugados pelo pecado. Por quê? Porque o pecado é amartia, errar o alvo. O sentido da palavra pecado é amartia, errar o alvo. A palavra pecado não tem nada a ver com o inferno. E nós atrelamos o medo da eternidade, por causa do pecado, o inferno. Não, o pecado só nos faz errar o alvo. Nós erramos o alvo. Nós queremos acertar, fazemos tudo certo, quando vamos atirar, estamos no pecado, erramos. O que Deus estava dizendo para Caim: Caim, você, meu filho, infelizmente você vai andar errante pela terra. Fugitivo serás. Lançarás a tua semente, mas a semente não germinará para você. Agora preste atenção, o que Deus estava querendo dizer não era apenas das bênçãos exteriores, é da frustração que nós teríamos em ser errante na terra. Se você perguntar para alguém o que é que significa chegar em segundo lugar, o que é que você espera ouvir daquela pessoa que estudou para passar no vestibular e não conseguiu passar? O que é que você consegue descobrir de uma pessoa quando ela fala das suas percas na sua vida? O que é que você consegue descobrir? Eu consigo observar que no semblante daquela pessoa e no estilo de vida que ela passa a ter dali para frente é um sentido de vida frustrante. Porque quem faz algo para ser abençoado e não é, o momento que você vê a semente não germinando da maneira como você queria, frustração entra em nós. Frustração entra nas nossas vidas. Aí a culpa daquela frustração nós carregamos para o resto da vida. Quantas pessoas que ouvem assim: bem que meu pai diz que eu seria uma pessoa miserável, pobre. Hoje eu sou pobre porque meu pai falou para mim. Quantas pessoas que carregam dentro de si a culpa de algo que não cometeu e não consegue viver debaixo do propósito estabelecido de Deus, porque tudo que vai fazer na vida lembra da frustração do passado, a culpa que o passado colocou sobre os seus ombros. Mas quem está em Cristo, irmãos, quem está em Cristo, não existe palavra contrária, não existe nada na nossa vida que seja mais frustrante do que perder a eternidade com Deus e viver uma vida com Ele. Aleluia. Olha só, existem pessoas que vivem debaixo da culpa do pecado e não conseguem viver o propósito. Existem pessoas que são dirigidas por medo. Quantas pessoas que são dirigidas por medo? Deus não quer que você venha ser dirigido pelo medo. Deus quer que você venha ser dirigido pela convicção da sua vida em Deus e do chamado que Ele fez sobre a sua vida. Não sirva a Deus por causa do medo, porque João diz para nós que o amor lança fora todo medo. Quem ama ao Senhor não tem medo. O medo tem duas coisas que nós precisamos salientar. Existe o medo bom e o medo ruim. Todos nós temos que saber discernir até onde é o limite do medo nas nossas vidas. Até onde é o limite do nosso medo. Ou você domina o medo, ou o medo te domina. Ou você domina o medo, ou ele te domina. Então, sabendo do limite que nós temos a respeito do medo, nós podemos discernir, existe o medo bom e o medo ruim. Pastor, qual que é o medo bom? O medo bom é quando você não sabe nadar e você está na beira da praia e aquele medo que está dentro de você está dizendo assim: não entre na água, não vá no fundo.
Está entendendo? O medo bom é aquele que quando você recebe o convite para nadar numa piscina, a primeira coisa que você faz, você vai na loja de piscina e compra uma boia. Está entendendo? Esse é o medo bom. O medo bom é aquele que você está no ambiente e você sabe que aquele ambiente é perigoso. E aquele medo bom vai fazer você cortar a volta daquele lugar. Esse é o medo bom. É o medo que te põe limites. Mas o mesmo medo que te põe limites, ele não deixa você experimentar coisas novas por causa do medo. O medo não deixa você, o medo é ciumento demais. O medo tem muitos ciúmes. Porque quando uma pessoa tem medo e está prestes a dar um passo pela fé, o medo toma ele. Aprenda algo, irmãos. Quando João quis dizer que o amor lança fora o medo, João estava dizendo assim: paute todas as coisas pela palavra do Senhor. Paute tudo pela palavra de Deus. Se este medo está fazendo com que você não dê passos para agradar ao Senhor debaixo de um propósito, porque a palavra de Deus te dá base para você caminhar. A fé não é um salto no escuro, irmãos. A fé é algo que já foi revelado a nós pelas Escrituras. Por isso que nós alimentamos a fé pela palavra de Deus. Porque quando nós temos uma palavra que nos dá base, irmãos, quando nós temos uma palavra que dá base, ela nos dá o ambiente para percorrer o caminho com Deus. Quer ver? Quantas pessoas que não descem as águas, porque os seus genitores confessam uma outra fé. Mas quando eu olho na Bíblia, a Bíblia fala assim: quem crer e for batizado será salvo. Aonde está a opinião daqueles que não querem? Eu dou um passo por amor a Deus e lanço fora o medo. Quando nós temos base para ser pregadores do Evangelho, como nós temos na Bíblia, eu não preciso de opinião do medo, porque o medo está estabelecido na minha vida e me proíbe de pregar o Evangelho. Por quê? Porque eu tenho medo de expressar a minha fé diante das pessoas. Mas quando eu olho na Bíblia, eu vejo Jesus dizendo: ide por todo mundo e ensinai e pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia! Eu lanço fora o medo. Por quê? Porque o medo tem ciúmes de mim, da minha fé. O medo tem ciúmes da minha fé. Aleluia! E quer me aprisionar, mas eu tenho base na palavra. Quando eu tenho base na palavra, alimento o amor que eu tenho para com Deus. Irmãos, tudo que tiver na Bíblia Sagrada e que você já teve intimidade com ela e que gerou em você fé, eu não sei o que é. Existem pessoas que têm medo de demônios. Existem pessoas que têm medo de demônios, são dirigidos pelo medo do demônio. Por quê? Porque um demônio se manifesta, ai cruz credo. Eu aprendi, irmão, que isso aqui é Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu aprendi com um crente isso, eu falei: meu Deus do céu. Olha só, tem pessoas que têm medo do demônio. Nós não podemos subestimá-los, mas não temos que ter medo. Existem pessoas que têm medo de buscar o Espírito Santo, porque têm vergonha de falar língua estranha. Oh, meu querido, lança fora esse medo pelo amor de Deus. Experimente coisas novas na sua vida. Lança fora esse medo. Descubra coisas novas no Senhor. Viva coisas novas no Senhor. Aleluia. Existem pessoas que têm tanto medo que não conseguem amar ao Senhor o suficiente. Nós precisamos amar ao Senhor até as últimas consequências, irmãos. Nós precisamos amar ao Senhor, não é apenas nos nossos dias, é até as últimas consequências. Falar a verdade para você pode custar caro. Experimentei um desses dias. Por falar a verdade, porque eu não quis trabalhar, tomei uma advertência. Poderia dizer: levei meu carro consertar, levei meu cachorro que foi picado por uma cobra, levei passarinho que estava doente na gaiola. Entenda, por amar a Deus, vá até as últimas consequências.
Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Não viva subjugado pelo medo. Deixe que o propósito estabelecido de Deus na sua vida seja primazia. Aleluia. Existem muitas pessoas que são dirigidas pelo materialismo. Não é nada de errado nós conquistarmos as coisas, mas as coisas não podem conquistar o nosso coração. Não existe nada de errado nós conquistarmos as coisas, ao ponto de que as coisas não tomem lugar de Deus no nosso coração. Porque quando nós partimos daqui, nós não vamos levar nada desta vida. Nada desta vida. Tudo que nós construímos, fizermos, todas as coisas que nós adquirimos e que fomos guiados debaixo do propósito do materialismo, vai ficar aqui. A única coisa que nós vamos levar para a eternidade vai ser a nossa alma. A nossa alma. Não há nada de errado nós termos. Não há nada de errado nós possuirmos. Mas as coisas não podem possuir os nossos corações. Não pode possuir a nossa mente. De tal forma que as nossas decisões sejam para colocar Deus em segundo lugar e envergonhar o nome do Senhor na terra dos viventes. Queremos ser tão abençoados, irmãos, a ponto de você chegar no final do culto e falar assim: pastor, vamos comer uma pizza frita no final do culto. Meu Deus, ninguém está pela fé aí? Está entendendo? Pastor, vamos comer um pastel ali, vamos comer um cachorro quente, pastor. Estou cheio da grana hoje, vamos aí. Está entendendo? Eu não estou dizendo que nós temos que ser miserável, irmão. Tem que comer sopa de letrinha, não é isso? Acaba um culto abençoado como esse, aí nós vamos para casa comer sopa de letrinha. Deus não quer isso para você. Nossa, pastor, o senhor me desmotivou. Não, eu estou motivando a você a servir ao Senhor, porque quem serve ao Senhor não tem falta alguma. Pode ter falta em determinados momentos, mas nunca vai viver na falta. Pode ter momentos de falta, sim. Pode ter até momentos de falta, onde Deus nos ensina a ser humilde para chegar. Pastor, preciso de uma cesta. Isabela está dando glória a Deus aqui. Isabela está montada na bênção, né, Isabela? Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Eu contei seu testemunho já, e você vai contar depois também. Olha só, o que Deus quer nos fazer entender, irmãos, que o nosso coração não pode estar pesado demais, de forma que eu não consigo entender qual é o propósito dele para a minha vida. Ah, se todos entendessem como José de Arimateia. Irmão, José de Arimateia me fascina na Bíblia. José de Arimateia me fascina na palavra do Senhor. Porque enquanto Jesus estava na cruz agonizando, José de Arimateia já estava lá dentro do palácio, organizando para levar o corpo de Jesus para o seu sepulcro. Olha só, irmão, quem é que vai querer um morto, irmão? Quem é que vai querer um morto? Oh, irmãos, era um dos homens mais ricos daquela época, era José de Arimateia. José de Arimateia era um dos homens mais ricos que viviam dentro do palácio real, com uma autorização tremenda sobre as suas mãos. Quem é que, irmão, na posição daquele homem, quem é José de Arimateia para se preocupar com um corpo de um morto que foi condenado à morte por um vitupério terrível? Quem é que se importaria por um corpo de um bandido pendurado na cruz? José de Arimateia deu os maiores ensinamentos à raça humana. Valorizar aquilo que ninguém dá nada. Estou dizendo financeiramente. Valorizar aquilo que ninguém dá nada. José de Arimateia conseguiu, olha só, ele sendo o homem mais rico, um dos homens mais ricos da época. José de Arimateia olhou para o corpo daquele homem na cruz e disse assim: para mim tem valor. Coisa insignificante tem valor para mim. Ele preparou tudo para receber o corpo morto de Jesus.
O que eu aprendo com isso, pastor? José de Arimateia entendeu um propósito maravilhoso. Por que é que ele tinha posição? Por que é que ele tinha cargo dentro do palácio? Por que é que ele era uma pessoa rica? Era para esses momentos. Valorizar o que ninguém dá nada. Eu consigo enxergar nessa pessoa. Eu vou te ajudar aqui. Eu sei que você vai ressuscitar. Ajude alguém. Ajude alguém. Sempre no entendimento, Deus vai ressuscitar essa pessoa. José de Arimateia andava assim: olha, eu sei que esse aí vai ressuscitar, porque ele mesmo dizia que iria ressuscitar. Acredite nas pessoas, isso é propósito de Deus. Não viva debaixo de um materialismo desacerbado, que você venha dizer igual quero. Quero. Amém? Existem pessoas que vivem debaixo do propósito do material. Viva debaixo do propósito de Deus. Viva debaixo do propósito do Senhor. Muitas pessoas são dirigidas por expectativas dos outros. Presta atenção que eu vou dizer que isso aqui é importante demais. Existem muitas pessoas que estão preocupadas com o que os outros vão dizer. E é dirigido por aquilo que a pessoa gosta ou não. Isso aqui é perigoso demais. Viver sobre a cobrança dos outros sobre você. Ser dirigido pela cobrança dos outros sobre você. Não viva debaixo do que os outros vão pensar de você. Sabe por quê? Porque você pode estar caminhando um caminho muito perigoso. Muito perigoso. Existe uma vertente desta direção que muitas vezes só revela aquilo que nós temos dentro de nós. Presta atenção. Quando uma pessoa vive debaixo da exigência do que os outros dizem, é porque ele é muito exigente em relação às pessoas. Presta atenção no que eu vou dizer. Quando uma pessoa se preocupa muito, isso aqui é comum, costumeiro. Desde criança eu ouço isso. Costumeiro. Olha só. Quando alguém bate no seu portão, a casa não está de ponta cabeça, a casa está arrumada. Alguém bate no portão e diz assim: Pai do Senhor, tudo bem, não vai, tudo bem, e vai protelando a conversa. Obrigatoriamente a pessoa tem que dizer assim: vamos entrar tomar um cafezinho. Quando a pessoa entra, o hospedeiro diz assim: não repara na bagunça, hein? Presta atenção. Ela já está dizendo a outra pessoa que ela é uma observadora. Eu posso estar quebrada, arrebentada, mas eu tenho que manter a minha casa limpa, porque se entrar alguém, o que é que vão dizer de mim? Sabe por quê? Porque consequentemente ela observa a casa da outra. Pega essa revelação. Pega essa revelação. Quando seus olhos focarem em alguma coisa, nunca seja exigente daquilo que você cobra de si mesmo. Olha só. De tudo aquilo que eu observo, eu sou um observador. E eu corro um perigo muito grande de viver sob a pressão de ser modelo para as pessoas. Presta atenção. Quando eu não tenho o propósito de Deus estabelecido na minha vida, quando eu não vivo debaixo do propósito de Deus para a minha vida, eu me esforço ao máximo para ser o que eu não sou. Pega essa revelação. Por quê? Porque eu também observo as vírgulas, os pontos. Está entendendo? Agora você já viu a pessoa que está no propósito do Senhor? A pessoa que está no propósito, irmão, tudo é glória.
Pode a casa estar de ponta cabeça, eu não vim ver a casa, eu vim ver você. Aleluia. Não viva em nome de Jesus, não viva debaixo, subjugado por aquilo que os outros vão dizer de você. Porque o apóstolo Paulo vai dizer para nós assim, que quem é espiritual discerne bem as coisas e de ninguém é discernido. Viva o propósito de Deus para a sua vida. Viva o propósito do Senhor para a sua vida. Comece a cultivar as coisas de forma que o propósito de Deus seja estabelecido. Qual é o seu propósito? O meu propósito é vir aqui, fazer uma oração forte para te libertar dessa sua enfermidade, e o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. Aleluia. Viva debaixo do propósito de Deus, irmãos. Muitas coisas da nossa vida, ou seja, muitas cargas da nossa vida, seriam diminuídas quando nós entendemos o propósito de Deus para nós. É muito mais fácil nós vivermos esta vida. Aleluia. Deus está estabelecendo um tempo de propósito. Nós não podemos ficar carregados com coisas pequenas. Nós vamos nos enchendo de coisas pequenas, e aquilo que realmente tem valor nós vamos deixando de lado. É isso que Deus está querendo dizer para nós. Nós nos carregamos das coisas demais, que não tem futuro nenhum para a nossa vida. Alguns benefícios do propósito de Deus para nós. Você já perguntou para você, Senhor, como nós ouvimos aqui nessa palavra de introdução para a oração da oferta, Senhor, eu vou sacrificar como o Senhor quer, porque é o meu coração que o Senhor quer, e não as coisas que estão à minha volta. É a minha vida que o Senhor se interessa. O Senhor tem um plano para mim. Qual é o plano que o Senhor tem para mim? Você já perguntou ao Senhor, Senhor, o que é que o Senhor tem para essa cidade? Você já perguntou para o Senhor, Senhor, o que é que o Senhor tem para essa cidade? Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem na minha família? Qual é o propósito, Senhor, que o Senhor tem no meu trabalho? Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem na minha existência? Irmão, se você juntar todos os quase da sua vida, você vai falar assim, realmente Deus tem um propósito na minha vida. Se você juntar todos os quases da sua vida, você vai dizer assim, realmente Deus tem um propósito na minha vida. Aleluia. Nós temos que conhecer o propósito de Deus, porque conhecendo o propósito de Deus nos dá sentido à vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está vivendo o propósito de Deus? Sim. Aquilo que você faz diariamente, qual é o sentido? A vida do homem é tão vazia, irmãos, tão vazia, que nós procuramos encher o nosso tempo com as coisas que passam rápido demais. Quer ver? Você já perguntou se aquilo que você faz diariamente contribui para o propósito de Deus na terra? Quanto tempo você passa com aquele colega de trabalho seu? Quanto tempo você gasta para falar de futebol com ele? Quanto você gasta para falar de... Irmã, quanto você gasta para falar de cozinha? De comida? Quanto você gasta para falar das coisas que passam rápido? Quanto você gasta para falar do Covid-19? O que você faz na vida diariamente contribui para o reino de Deus? Busque sentido para a sua vida no propósito de Deus. Quero fazer você pensar, qual é a sensação que você teve quando você foi tocado pelo Espírito e você gastou 15 minutos com uma pessoa para consolá-la da sua tristeza? O que é que você sentiu? Deus quer fazer você sentir isso em todos os momentos da sua vida. Aquilo que você faz diariamente contribui, aquilo que você ganha contribui, aquilo que você executa contribui. Dê sentido à vida.
dê sentido à vida. Nós precisamos aprender a dar sentido à vida. Nós passamos a vida dando valor àquilo que não tem sentido. Eu estou dizendo isso porque eu me deparo muitas vezes, em momentos da minha vida, tratando de assuntos que não faz sentido para a minha vida. Quanto tempo você gasta em frente à televisão, assistindo A Tarde é Sua? Antigamente tinha o programa De Frente com Gabi. Fique de frente com o Espírito Santo. Tudo isso que existe à minha volta contribui para o propósito de Deus. Isaías, ele vai dizer assim, o profeta Isaías, no capítulo 49, no verso 4, ele diz assim: eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Você já leu o livro do profeta Isaías? Você olha o livro do profeta Isaías, você vai dizer assim: este homem é um homem conhecedor, catedrado das línguas eruditas, porque o próprio Deus disse, era um homem que tinha um outro patamar, diferente do nosso. Mas ele disse assim: tudo que eu vivi na minha vida, tudo que eu falei na minha vida, foi para um dia ter uma recompensa do Senhor. Aleluia. Amém. O Senhor está nos ensinando algumas coisas. Jó disse assim, no capítulo 7: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira de tecelão, e se findam sem esperança. A nossa vida passa muito rápido, irmãos. Hoje Sabrina, não sei se foi hoje ou foi ontem, ela estava mostrando a foto de casamento. Eita, meu Deus, parece que foi ontem. Não é? Parece que foi ontem. Mas quanta coisa já passou. Quantas coisas já passaram. Aí uma pergunta assim: quanto eu tenho pela frente? Será que vale a pena buscar algumas coisas ainda para esta vida? Ou será que eu já não vivi tudo que Deus queria já nessa vida e agora Ele quer um novo propósito para mim? Quando eu estava mostrando a foto de casamento, eu falei assim: meu Deus do céu, como passa o tempo. Eu orei ao Senhor e pedi assim: Senhor, não me deixe gastar o meu tempo com coisas que não edificam. Me ajuda a aprender a ouvir o louvor de uma criança e entrar na letra da música, igual a Larissa cantou para nós hoje, porque ela edificou o nosso espírito nesse louvor, porque tocou Deus. E pessoas estavam aqui porque estavam dizendo assim: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Algumas coisas na nossa vida começam a perder sentido, irmãos. Amém? E o Senhor começa a estabelecer em nós outras coisas. Isaías gastou toda a sua vida para um propósito de Deus. Cultive coisas que edificam a vida. Conheça o propósito de Deus e simplifique a sua vida. Simplifique a sua vida. Nós fazemos muitas agendas, muitas coisas, muitos negócios, muitos, não é? Talvez nem tanto, talvez tem pessoas que não façam tanto. Mas nós precisamos simplificar a vida. No que resume a vida, pastor? Deus, família e a obra. Pastor, mas e minhas coisas? Elas vão sendo acrescentadas à medida que nós vamos edificando essas três. Amém? Elas vão sendo edificadas na nossa vida. Agora olha só. Conheça o propósito que motiva a sua vida. Eu quero encerrar nesse propósito. Conheça o propósito que motiva a sua vida. O que motiva a sua vida? O que faz com que você acorde de manhã cedo e vá até a noite vivendo? O que motiva você? Pastor, o que motiva a minha vida são meus filhos.
Eu tenho uma boa notícia para você. Presta atenção. Eu tive 2. Talvez eu tenha pessoas aqui que nem tem pessoas que já têm netos. Pode escrever embaixo que eu vou dizer. Nunca diga que a motivação da sua existência são seus filhos. Nunca diga. Porque ninguém pode dizer assim: o que me faz viver são os meus filhos. Por quê? Porque os teus filhos vão crescer. E nessa sua mentalidade, Deus vai permitir você olhar lá na frente o quanto você precisa dos seus filhos e eles não estão presentes. Porque a motivação de homem e mulher nenhum são os filhos. A nossa motivação é Deus em nós, para amar os nossos filhos. Quantas pessoas que entram em depressão por causa da síndrome do ninho vazio? É quando naquela motivação, olhando as fotos das crianças, as pessoas ficam ali tão apaixonadas olhando as crianças, pensam que as crianças vão ficar crianças para sempre. Aí se depara no dia do casamento. Quando casa, que o filho vai para casa, encheu o porta-mala de roupas, e a mãe e o pai vê o filho indo embora, a síndrome do ninho vazio ataca a alma. Por quê? Porque nós não criamos os nossos filhos para nós. Nós criamos os nossos filhos para Deus, para enfrentar o mundo cruel aí fora. Está entendendo? Nunca diga que a sua motivação é o seu trabalho. Porque você pode, num belo dia, entrar assoviando na empresa, daqui meia hora sair chorando em lágrimas porque foi demitido. Nunca diga que a sua motivação é a sua saúde, porque nós não sabemos daqui a meia hora o que acontecerá conosco. Nunca diga que a sua motivação é a sua inteligência, porque mais cedo ou mais tarde pode lhe ocasionar um Alzheimer. Nunca diga que o seu motivo de vida é isso ou aquilo. O seu motivo de vida tem que ser o propósito de Deus estabelecido para você nessa terra e a vida futura. Aleluia! Nunca diga que o seu motivo de viver é isso ou aquilo. O seu motivo de viver é o propósito de Deus que te sustenta nessa terra. Aleluia! Aleluia! O teu motivo de existir é o Deus que entregou o seu Filho para que você pudesse viver. Qual é o teu motivo de vida? O teu motivo de vida é o propósito de Deus estabelecido para você. É quando você acorda pela manhã, você pode dar um suspiro no ar e dizer assim: obrigado, Deus, pelo dia da vida. É quando nós entramos num ambiente como esse e nós podemos chorar na presença do Senhor, dizendo assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor entrou na casa e viu que a casa estava feia, e o Senhor pintou, mudou os móveis. Se eu perguntasse aqui aos anciãos dessa noite, o que é que você mudaria na sua vida se Deus te desse uma vida novamente? Desde criança. Alguém diria assim: pastor, eu faria tudo diferente. Mas sabe qual é a boa notícia? É que nós não podemos fazer isso. Nós já vivemos o que tínhamos que viver. Agora, daqui para frente, precisamos entender um propósito que nos dá alento e console a nossa alma para continuar vivendo. Existem pessoas que descobrem o propósito da vida depois de uma enfermidade, depois de uma perca, depois de algo que aconteceu na sua vida, que o despertou para a realidade. Eu aprendi uma coisa, que quando nós estamos vivendo de uma forma longe do propósito de Deus, é a mesma coisa que se nós estivéssemos vivendo numa bolha.
Quando alguma coisa acontece, que estoura aquela bolha, nós caímos para essa vida da realidade. A vida da realidade é quando nos deparamos com o Deus de propósito, que vai usar o apóstolo Paulo para dizer assim: mesmo em meio a todas as dores que já vivemos, todas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por causa de um propósito estabelecido. Aleluia. O Senhor vai dar sentido de vida a muitas pessoas, irmãos. Eu creio em nome de Jesus que até o final do ano o Senhor vai dar o sentido real da vida para muitas pessoas. O sentido real da vida a muitas pessoas, eu creio, irmãos. Todas as coisas contribuem para o propósito de Deus na nossa vida. E sabe o que é mais lindo? É saber de tudo que nós vivemos aqui, irmãos. Quando nós chegarmos na eternidade, tudo aquilo nos acompanhou. Sabia? Não, pastor, o senhor está enganado. Morreu, acaba tudo aqui. Esse texto eu quero que você abra de pé na sua Bíblia. Apocalipse 14. Tudo que nós vivemos aqui, irmãos, nos acompanha para a eternidade. Apocalipse capítulo 14, verso 13, diz assim: Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Os santos de Deus, aqui, João deixa claro para nós, que quando partirem dessa vida, viveram o propósito de Deus nessa vida, as obras o seguem. Em nome do Senhor Jesus, entenda que de tudo aquilo que nós vivemos aqui vai ficar. Mas de todo o propósito de Deus que nós vivemos nele, levaremos para a eternidade. Da vida que nós vivemos aqui, nós levaremos para a eternidade. E o Senhor recompensará cada um de seus trabalhos. Amém? Por isso que todas as coisas contribuem para o bem, ainda que produzam dor, mas é para o bem. Porque a partir do momento que somos chamados para um propósito estabelecido por Deus na nossa vida, contribuem para o bem. E eu sei que eu estou ministrando a pessoas que talvez estão passando por um momento turbulento na vida, mas eu posso dizer, está contribuindo para o bem. Acalma. Está contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por causa de um propósito estabelecido. O propósito de Deus na nossa vida não começou quando nós nascemos, irmãos. Ou seja, quando nós estávamos sendo gerados na barriga, Deus já estava lá no céu, coçando a cabeça, dizendo assim: e agora, o que vai ser desse menino? O que vai ser desse menino? Não, irmão. Segundo o profeta Jeremias, que está escrito no livro dele: antes que você fosse formado no ventre, eu já conhecia você. Deus não esperou o senhor nascer para dizer assim: eu tenho um propósito na vida dele. Não, antes do senhor ser gerado no ventre da sua mãe, ele já sabia que o senhor estaria aqui. Antes de eu ser gerado no ventre da mãe, já sabia que estaria aqui. Antes que você fosse gerada, Deus já sabia que você estaria aqui. Agora olha só, como não servir a Deus debaixo de um propósito dele, procurar viver uma vida íntegra no Senhor, buscar o propósito de Deus no evangelismo, naquilo que o Senhor me chamou para fazer, em nome do Senhor Jesus. Entenda, se ele já sabia que você estaria aqui, você não foi acidente do percurso, no meio do caminho, por acaso Deus te chamou, não,
Deus te chamou porque Ele já tinha um propósito sobre a sua vida. Só dê um sim para Deus, só diga sim para o Senhor. Contudo seja feito a vontade do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Pare de lutar contra o propósito de Deus para a sua vida. Se lance para o Senhor. Você vai sentir prazer em Deus. Você pode ter certeza nisso. Quando eu olho para meu filho Mateus, eu falo assim: meu Deus, está mais crente que eu, meu Deus do céu. Está mais responsável que eu. Mas se você perguntar para mim há um tempo atrás, é o que me dava dor de cabeça. Eu falei assim: Deus, eu quero que o Senhor estabeleça, eu quero ver o propósito estabelecido do Senhor na vida desse menino. Ou o Senhor tira ele. Se para algumas pessoas que Deus fez assim, o que? Tira? Mas eu sabia, irmãos, que ele ia ser melhor que o pai. Só vivo você o propósito. Só vivo você o propósito. Eu olho para meus filhos aqui. Eu falo assim: Deus, obrigado pelo meu filho, pelo Tiago, Senhor. Obrigado pelo Mateus, obrigado pela minha esposa. Se tem uma coisa que eu glorifico a Deus, irmãos, ela é vergonhosa em fazer as coisas, mas nunca me proibiu de fazer. Nunca. Diz assim: você não vai para o culto, você não vai pregar, você não vai fazer, você não... Eu glorifico ao Senhor. Glorifico a Deus pela mãe que eu tenho. Glorifico a Deus pela minha sogra. Glorifico a Deus pelos obreiros. Glorifico a Deus por todos aqui, porque todos contribuem para o meu crescimento. Você contribui para o meu crescimento. Você me motiva a ser melhor a cada dia. Por quê? Porque o propósito de Deus faz você enxergar isso. O ferro afia o próprio ferro. O próprio veneno traz cura. Quando se vive o propósito de Deus, irmão, o mal Deus transforma em bem. Aleluia! Quem vive o propósito de Deus na terra, irmão, não é envergonhado pelo mal, mas Deus envergonha o mal através de nós. Porque você acha que nós fomos criados, irmãos, do barro? Ai, meu Deus, aleluia. Entenda o propósito de Deus na sua vida e todas as coisas vão contribuir para o bem. Entenda o propósito de Deus e tudo vai contribuir para o bem. A perca é ganho, aleluia. É isso que Deus quer nos ensinar todos os dias. A perca é ganho. A morte é vida, a subida é descida. Aprenda que é mais fácil. Aprenda que Deus diminui o percurso. Aceita que é melhor em nome de Jesus. Pare de relutar contra o propósito de Deus. Quem reluta contra o propósito de Deus, como ele disse para Saulo, dá murro em ponto de faca. Aleluia. Se entrega hoje para o Senhor. Se entrega hoje para o propósito do Senhor. Você que está pela internet, se entrega hoje para o Senhor. Deixa o propósito de Deus ser estabelecido na sua vida. Se entregue para o propósito do Senhor. Aprenda, um dia eu disse isso para Deus. Olha só, eu disse isso para o Senhor. Tá bom, Senhor, é assim que o Senhor quer? Ah, é assim? É assim? Então tá bom. Como se a gente fosse fazer picuinha para Deus, né? Eu acho que Deus olha para ele e fala assim: seu bobão, anda logo. Em nome de Jesus, diminua o sofrimento. Se entregue por completo, em nome de Jesus, sem reserva de dúvida. Deixa Deus encurtar a fila. Deixa Deus pegar você que está por último, colocar lá na frente. Em nome de Jesus, eu quero ministrar essa bênção sobre a sua vida. Que todas estas bênçãos, advinda do entendimento do propósito
E tudo aquilo que você precisa viver, você não vai passar sozinho. Como Jesus nos ensina, Jesus estava com medo de viver o propósito de Deus. Por quê? Porque tinha cruz no meio, tinha sofrimento no meio. Aí Jesus disse assim: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele passou pela cruz, passou pela dor. Agora uma pergunta: depois da ressurreição, Jesus sentia dor? Sabe por quê? Porque quem passa o propósito com o Senhor suporta a dor de tal forma que nada mais dói depois. Cachorro picado por cobra tem medo de linguiça, mas o crente que passa pela dor suporta ela, e quando passar pela dor sabe que Deus esteve com ele, e se Deus esteve com ele, vai fazer ele suportar no momento da dor, porque ele não vai estar sozinho. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. O sentido disso não é o entendimento: eu vou me mergulhar porque eu não vou morrer. Não, Deus está ensinando a nós a dor, a advinda do sofrimento não tem poder mais sobre nós, porque estamos experimentados para a boa obra do Senhor. Amém? Irmão, eu poderia ministrar aqui a noite inteira, mas olha só, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que todas estas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por causa de um propósito de Deus. Tem alguém observando a sua dor? Deus, os anjos, os demônios e pessoas. Honre a sua fé em nome do Senhor Jesus, porque Deus honrará a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Senhor, obrigado, Deus, por esta palavra. Eu sei que o Senhor nos ensina a viver um propósito, e desse propósito, Senhor, quer que nós vivamos todos os dias da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, conduz os nossos passos para o centro da sua vontade, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, e que esta palavra frutifique em você, e que você fique concatenando esta semana, pensando, e que Deus frutifique em você toda boa palavra, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos encerrar nessa noite. Terça-feira nós temos o ensino da palavra do Senhor na casa do Senhor. Que Deus assim abençoe a todos os irmãos que estão não só aqui, mas pela internet também. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos. Que Deus venha sobre nós nessa semana, em nome do Senhor Jesus, amém? Tem algum aviso? Amém. Que Deus abençoe a todos nesta semana, que seja uma semana de bênção em nome do Senhor Jesus, amém? Livre do Covid em nome de Jesus. Como disse o Alexandre, parece que vai ficamos cercados de pessoas que estão contaminadas à nossa volta, mas que Deus nos guarde e nos livre em nome do Senhor Jesus, amém?